Olá! Hoje vamos falar sobre construção e reformas de fóruns de comarcas do interior do Ceará. Você vai ver também. SMEC cedia segundo Seminário Internacional de Direitos da Mulher. E Fórum Clóvis Bevilacqua doa materiais recicláveis para a associação que reúne famílias carentes de Fortaleza. A Escola Superior da Magistratura do Ceará sediou o segundo Seminário Internacional de Direitos da Mulher. O encontro debateu sobre os principais aspectos jurídicos, políticos, sociais e psicológicos que envolvem a violência doméstica. As ações de enfrentamento a esse crime estiveram entre os temas das palestras. Segundo a juíza Rosa Mendonça, titular do Juizado da Mulher de Fortaleza, a Lei Maria da Penha trouxe avanços, mas falta maior integração entre as instituições e mais atenção do poder público. Os crimes da violência contra a mulher são estarrecedores, estão sendo mais cruéis do que no passado. Então, tudo isso exige um olhar mais especial, mais voltado mesmo para essa questão, olhar dos nossos governantes, dos poderes públicos, para a questão da seriedade que é a violência contra a mulher. A Procuradora de Justiça Maria Magnólia Barbosa da Silva é coordenadora do Núcleo de Gênero Pró-Mulher do Ministério Público do Ceará. Ela disse que um dos problemas ainda é a cultura machista. O que está faltando é conscientização e mudança de cultura, mudança de perfil, mudança de postura. Então, levar às nossas famílias uma nova visão, uma visão de respeito e dignidade para com a mulher. A desembargadora Francisca Adelineide Viana, presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Judiciário do Ceará, destacou o trabalho conjunto que os tribunais de todo o Brasil estão fazendo para mais efetividade da Lei Maria da Penha. O segundo Seminário Internacional de Direitos da Mulher foi promovido pela Secretaria de Assuntos da Mulher Magistrada, da Associação dos Magistrados Brasileiros. O tema desse seminário, A Mulher na Construção da Paz, surgiu a partir das nossas reflexões sobre a contribuição, silenciosa ou não, do gênero feminino nas decisões mais importantes, quer das nações ou dos núcleos familiares. Procuramos trazer ao debate as experiências não só do Brasil, mas também de outros países da América Latina a respeito dessa contribuição. O evento ocorreu nos dias 26 e 27 de setembro, com apoio do Tribunal de Justiça do Ceará, do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, da Justiça Federal, da Prefeitura de Fortaleza e da SMEC. O Fórum Clóvis Bevilacqua passou a doar materiais recicláveis para a Associação dos Agentes Ambientais Rosa Virgínia. A entidade beneficia mais de 60 famílias carentes do bairro Parque Santa Rosa, em Fortaleza. As doações começaram em 18 de setembro deste ano. Papéis, vidros, plásticos e metais são entregues 2 vezes por semana à Associação dos Agentes Ambientais Rosa Virgínia. A instituição é responsável por buscar os materiais no Fórum Clóvis Bevilacqua. A medida traz benefícios sociais e ambientais. Porque beneficia, sobretudo, uma entidade carente. Segundo, facilita a limpeza do Fórum Clóvis Bevilacqua. Aumenta o espírito de equipe dos participantes, porque para uma ação dessa envergadura, nós necessitamos fundamentalmente da cooperação de todos aqueles servidores que trabalham aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua. A entrega de materiais para reciclagem é uma das atividades do Grupo de Apoio às Ações da Comissão de Responsabilidade Socioambiental do Judiciário Cearense. O Fórum Clóvis Bevilacqua possui cerca de 200 lixeiras de coleta seletiva, ou seja, destinadas para cada tipo de material. Nosso maior objetivo é mostrar e conscientizar a sociedade da importância da coleta seletiva para o meio ambiente. A presidente da associação beneficiada com a doação falou sobre as vantagens de receber os materiais. Para nós é muito bom porque o material vem mais limpo, com mais qualidade, agrega mais valor a esse material reciclável. Nós tiramos o catador da rua, a gente tem mais segurança no trabalho e tem mais qualidade também na questão da coleta seletiva. O juiz Luiz Sávio de Azevedo Bringel, respondendo pela primeira vara da comarca de Brejo Santo, no interior do Ceará, proibiu o recebimento de veículos apreendidos pela polícia para apurar infrações de trânsito. Somente estão sendo recebidos os veículos utilizados ou objetos de crimes ou que tiveram a apreensão determinada pela Justiça.
Os proprietários, após identificados e notificados, têm 10 dias para resgatar os bens. É preciso comprovar a regularização administrativa e jurídica dos veículos. No próximo bloco, a gente fala sobre construção e reformas de fóruns no interior do Ceará. Para entrar em contato com o serviço social do Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, ligue para 85-3492-8214 e 3492-8216. O Tribunal de Justiça vai reestruturar prédios do Poder Judiciário do Ceará. Também estão previstas construções de novos fóruns no interior. Sobre o assunto, eu converso com o secretário de Administração do Tribunal, José Almeida Santos Júnior. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado. Secretário, quais os principais projetos da Secretaria de Administração para a reestruturação dos prédios? Bom, atualmente, a gestão do Desembargador Brígido, através da Secretaria de Administração, vem desenvolvendo algumas ações e parte delas direcionadas especificamente ao atendimento de novos fóruns, né, no interior do Estado. Nós temos um compromisso através de uma demanda da ACM e do CNJ, que dentro da estrutura de construção de fóruns, nós temos o projeto para as 14 comarcas que nós temos aí, com esses fóruns estabelecidos nas agências do Banco do Brasil nos interiores. E nós estamos empenhados que, na gestão do Desembargador Brígido, fazermos a construção de 8 fóruns, né? Iniciaremos agora 2 fóruns que estão ligados diretamente, o seu início previsto ainda para 2013, e no ano que vem deveremos aí concluir os 6 e trabalhar na construção desses outros 6 também para atender essa demanda. No interior, secretário, alguns fóruns funcionam no mesmo prédio ou próximo a agências bancárias, como o senhor acabou de dizer. O judiciário vai mudar a situação por quê? Num passado não muito distante, né, a gente tinha exatamente dentro dessa estrutura a possibilidade de utilizar, compartilhando uma estrutura que já tinha uma infraestrutura montada, e mais do que isso, nós tínhamos também uma questão de segurança, né, onde as agências bancárias, elas se apresentavam como um local propício a você ter um fórum instalado. Então, de qualquer forma, a gente teve esse momento onde a utilização desse espaço foi, diria até amplamente utilizado, mas viu-se numa situação mais próxima de que isso aí se tornou uma ameaça mediante os problemas que a gente tem visto diante das ações dos bancos que estão nos interiores, né, as agências dos interiores. E, secretário, quais comarcas vão ser beneficiadas com reformas ou construções de fóruns? Iniciaremos com a comarca de Assaré, Boa Viagem, e logo em seguida Crateús, que está em processo licitatório, quer dizer, entrará a abertura de envelope para análise da documentação dos participantes, ocorrerá agora no início de outubro, e as demais comarcas como Uruburetama, Várzea Alegre, Itapipoca e as demais que estão ligadas a essas agências terão seu cronograma atendido de acordo com o plano de obras do Departamento de Engenharia. Agora, secretário, o prazo médio para um prédio ficar pronto, qual é? Na realidade, nós temos uma variação que nós podemos identificar o processo licitatório até a conclusão do fórum. Isso aí leva mais de um ano, esse processo como um todo. No entanto, a parte de construção, nós já temos a experiência vivenciada de que fóruns que estão da ordem de 700 metros quadrados a 800 metros quadrados, nós conseguimos construí-lo em torno de 140 dias, 135 dias, 140 dias. Quando nós ampliamos esse fórum, e ele tem um nível de complexidade maior, a gente tem também a ampliação desse prazo. Então, ele pode ir até 180 dias, 150 dias em alguns casos, que são fóruns que a gente tem um nível de complexidade maior, que vão acima de 1.000 metros quadrados de área construída. E como é o processo de licitação para contratar as empresas? Bom, inicialmente nós partimos do projeto, né, um projeto arquitetônico. A demanda é gerada especificamente com a geração do projeto arquitetônico desse fórum.
A partir do projeto arquitetônico, nós geramos os projetos básicos auxiliares, que estão relacionados à estrutura de eletrificação, pontos de lógica, toda a instalação lógica do fórum, a estrutura hidrossanitária, toda a parte de proteção contra descargas atmosféricas, que são os SPDAs, a estrutura de instalações gerais, de água, esgoto, proteção contra incêndio, sistemas de CFTV, de proteção e de segurança do próprio fórum, que nós também colocamos. Então, toda essa estrutura, ela vai por um período, por um processo de orçamentação, dentro da própria engenharia. E nesse processo de orçamentação, a gente parte da resolução, 8666 de 93, estabelece, junto com as resoluções do CNJ, 114, 2010 do CNJ, a gente vai estabelecer o processo de construção e da elaboração desse projeto básico, que nós chamamos, e a partir daí esse projeto básico é encaminhado para a dotação orçamentária, já com seu orçamento, e nesse momento aí sim ele inicia o processo licitatório. As construções são pensadas para economizar água e energia? Hoje não podemos pensar de forma diferente. A visão de sustentabilidade e de necessidade de nós termos atividades consumindo de forma racional o bem comum, principalmente o que se refere à água, à energia elétrica, são tudo fontes de recursos que nós priorizamos a utilização de fontes renováveis ou de maximizar a sua utilização. No caso especificamente das instalações hidrossanitárias, da utilização de águas, a gente faz uma utilização de equipamentos que fazem o menor uso possível. São válvulas automáticas que têm corte automático de utilização dessa água utilizada em pias, em lavatórios. As descargas, eles têm sistemas duplos de acionamento, dependendo da utilização, você utiliza um volume maior ou menor de água. E mais que isso, quando nós olhamos para a parte de jardinagem, a gente procura utilizar a água que hoje é utilizada também para a parte de refrigeração, para fazer o uso dessa água, ou reuso dela, depois desse processo termodinâmico, da gente colocá-la em uso no aguamento dos jardins. Então, regar os jardins com isso aí. Então, nós temos a partir daí uma condição de estabelecer, através do Poder Judiciário, uma mensagem de bom uso por responsabilidade socioambiental. Então, nós hoje temos, inclusive, uma comissão, do qual fazemos parte, socioambiental, que trata especificamente dos resíduos, que trata especificamente do bom uso dos recursos que estão disponíveis e, basicamente, também do descarte desses materiais. As nossas obras, dentro dos projetos, a gente tem o detalhe, inclusive, das questões de isolamento térmico. Então, o isolamento térmico são usadas telhas duplas para poder você minimizar o consumo de ar-condicionado, diminuir a potência instalada, diminuir o consumo dessa energia a partir desse projeto. Então, é uma concepção arquitetônica moderna, de vanguarda, que busca fazer com que essa construção ela seja viabilizada com todo esse aspecto socioambiental de responsabilidade que o Poder Judiciário hoje tem dentro da construção desses fóruns. Um outro ponto que a gente também estabelece junto aos licitantes, e já sai no edital, é a utilização de madeira certificada. A gente precisa trabalhar basicamente com produtos que, desde a sua construção, ele tenha a condição de ser um material certificado, ecologicamente correto. E os resíduos sólidos gerados também tem que ser um descarte adequado, para poder exatamente a gente evitar de ter entulho colocado em locais que não sejam. Então, que não sejam adequados. Então, a gente faz essa utilização dessas práticas, e boas práticas que são relacionadas, que a gente chama socioambientais, elas são contempladas nos nossos projetos e na construção das novas residências também. Secretário, o uso racional de recursos é uma preocupação do Judiciário? Exato. Hoje a gente tem trabalhado muito forte
com a necessidade de olhar para o recurso público com o grau de seriedade que se espera, né? O desembargador Brígido é uma pessoa extremamente aplicada nessa ação de fazer com que a gente consiga fazer o máximo com o mínimo. Então eu poderia te dizer que hoje a gente faz o uso racional de todos os recursos, principalmente os recursos financeiros, né? Então a gente sabe hoje que hoje a gente tem que fazer o bom uso desse recurso que está disponível e atendendo às necessidades do Poder Judiciário. Hoje nós somos aí 184 comarcas e essas 184 comarcas são atendidas a partir da Secretaria de Administração, desde os aspectos de manutenção, serviços gerais, de patrimônio, materiais e engenharia, né? Então, não só engenharia ou projeto. Logo que um fórum e uma estrutura dessa, um juizado especial, ele é contemplado com um projeto e ele é autorizado e entra no seu planejamento estratégico do próprio tribunal para ser executado, a gente sabe que logo em seguida esse vai ser um equipamento que vai precisar de móveis, vai precisar de outros recursos que não são ligados diretamente à parte construtiva, e mais principalmente as questões de manutenção. Então, nesse aspecto, a gente olha para a capacidade de dar uma manutenção com o menor custo já desde a construção. Então, a gente faz uma integração dessas três áreas e onde a adequação dos móveis, né, e a sua padronização, que é um trabalho muito forte que o Departamento de Materiais está fazendo atualmente, de padronizar e fazer um bom uso desse móvel para que ele tenha uma duração maior do que ele já tem hoje, né? Para que lá no fórum dê o conforto e a atividade judicante ela consiga ser executada da melhor maneira possível, com um equipamento que tenha essa expectativa, né? De você reduzir esse desperdício, que nós não entendemos como aplicável, mas sim fazer um bom uso do que está disponível. Secretário, a gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouco volta falando sobre construção e reformas de fóruns no Ceará. Até já! O telefone do setor de autorização de viagens do Juizado da Infância e da Juventude de Fortaleza é 85-3488-6002. O Judiciário em Evidência está de volta. Estamos falando sobre os projetos da Secretaria de Administração do Tribunal de Justiça do Ceará. Nosso convidado é o secretário José Almeida Santos Júnior. Secretário, na capital, o Fórum Clóvis Bevilacqua passa por reforma. Que tipo de melhorias estão sendo feitas? Bom, o Fórum Clóvis Bevilacqua, né, tem uma curiosidade interessante, porque nós hoje somos uma estrutura montada de mais de 70 mil metros quadrados, né? Então, hoje o equipamento horizontal maior da América Latina, né, dentro de construção. E isso o caracteriza como um equipamento que precisa, além das reformas, uma manutenção constante. Então, existe realmente um direcionamento muito forte para que a gente consiga estabelecer dentro dessa estrutura, acompanhar o crescimento que a Justiça realmente tem evoluído para melhorar o atendimento ao público e as ações que estão sendo tomadas no fórum, especificamente de construção, elas são obras que contemplam quase que a totalidade dessa construção. Então, nós iniciamos a gestão do desembargador Brígido com o compromisso de fazer com que esse equipamento ele fique pelo menos até esse momento, com mais 40 varas que vão ser instaladas, né, após essa reforma, e isso melhorando a atividade, né, de atendimento judicante perante ao público, né. Isso, dentro da comarca de Fortaleza, nós temos aí a condição de melhorar esse atendimento com uma estrutura adequada, né. Então, o fórum, ele hoje é um equipamento que a gente tem intervido, né, de forma a reestruturá-lo desde o estacionamento, né, foram mais de 300 vagas que nós conseguimos aí otimizar e fazer com que os servidores, os usuários, o entorno conseguisse ter à sua disposição e baseado nisso também estamos trabalhando fortemente no novo projeto de refrigeração, né. O projeto de refrigeração intenção nossa, compromisso do desembargador Brígido,
de fazer com que esse equipamento, que é o Fórum Clóvis Bevilacqua, ele seja totalmente refrigerado, na sua plenitude. Secretário, para o Tribunal de Justiça, existe projeto para melhorar a entrada e saída de veículos? Estamos apoiando, através do presidente, do Osvaldo Brígido, um projeto que veio originariamente do TCM, do Tribunal de Contas do município, que está instalado no Cambeba, de melhorar aquela saída, né? A saída do Cambeba é um problema sério. Então, no horário das 17 e no horário das 18 horas, a gente tem ali no entorno ali da saída do Cambeba um problema que nos aflige, nos preocupa, e nós atuamos com um apoio muito forte, muito sistêmico perante a própria Secretaria de Planejamento do Poder Executivo para apoiar esse projeto. Então nós levamos esse projeto à frente, levamos até ao conselho desse condomínio e que fazemos parte, e com isso colocamos através da presidência o apoio total para que a ampliação dessa área da entrada do Cambeba ocorresse ou venha a ocorrer com a maior velocidade possível, para poder facilitar não só a saída, mas também os horários de pico, né? O horário do almoço, o horário da manhã, na entrada, né, de todos os servidores que ali estão. Inclusive fizemos essa apresentação ao órgão especial, através desse órgão a gente reiterou o apoio para essa ampliação, e não só no aspecto do trânsito, mas da segurança, né? Nós precisamos garantir a segurança de quem está ali naquela região do Cambeba, né? Que quem está no tribunal precisa desse atendimento. Secretário, os novos prédios do Judiciário atendem aos padrões de acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência? Os novos, todos eles estão contemplando essa questão de acessibilidade. Hoje nós temos pisos tácteis, nós temos rampas, né, assim, projetadas que permitem essa acessibilidade, e isso é uma preocupação para que o cadeirante ele tenha um trânsito adequado, para que as pessoas idosas elas consigam realmente transitar, adentrar e sair de forma adequada, e não só isso, mas também conseguir circular nesse meio através de piso táctil, através de uma indicação adequada, através de uma sinalização que a gente entende que ela é mais adequada para guiar essas pessoas dentro de cada prédio que está sendo construído e dos que estão sendo reformados, né? Não só dos aspectos de acessibilidade, mas também de segurança, que envolve essa estrutura dos fóruns, que hoje a gente está desde o portal, né, que está em processo de aquisição e licitação, dos detectores portáteis, até o aspecto de identificação das pessoas de forma mais adequada. Ou seja, são reformas e construções que trazem benefícios para magistrados, servidores e para os próprios usuários da Justiça. Sem dúvida. Secretário, e dentro dessa questão da segurança, o tribunal também está disponibilizando de uma ambulância para atender uma possível ocorrência dentro do tribunal? O tribunal hoje dispõe dessa ambulância, né, ela está lá aguardando e pronta para fazer qualquer tipo de atendimento, de remoção numa necessidade de urgência, espero que não precise, né? E isso também está sendo também colocado para o Fórum Clóvis Bevilacqua, né? Então a gente tem não só essas duas unidades maiores, para a gente ter uma ideia, nós estamos falando em torno de 5.000 pessoas que transitam ali em torno do Fórum Clóvis Bevilacqua, entre servidores, em torno de 1.800, e pessoas que estão transitando, né? São 5.000 pessoas pelo Fórum Clóvis Bevilacqua, e também teremos uma ambulância lá também colocada. E lá no Palácio da Justiça, no Cambeba, a gente já está com a ambulância, né? Foi o primeiro ponto que a gente colocou, onde ela está para o atendimento em torno de 1.800 pessoas que também hoje trabalham dentro do próprio Palácio da Justiça, no Tribunal de Justiça. É uma prevenção. É uma prevenção, uma ação preventiva, né, que eu repito, eu espero que não seja necessária a sua utilização. Mas caso haja alguma emergência, alguma urgência ou necessidade de conduzir alguma pessoa com uma necessidade, né, de saúde, ou ele seja conduzido de forma adequada. Secretário, obrigada pela presença.
O Judiciário em Evidência fica por aqui. Mais notícias sobre a Justiça do Ceará, acesse www.tjce.jus.br. O nosso Twitter é @TJCE Notícias e o nosso Facebook é TJCE Oficial. Até o próximo programa.